Oi pessoal, e hoje a gente vai estar montando um bolinho super especial, que foi o meu bolo de aniversário. Esse aqui vai ser o andar de baixo, então bora lá. Eu começo, né, colocando um pouquinho de recheio na minha base. Essa massa que eu fiz é a massa manteigada com chocolate. Eu coloquei algumas gotas de chocolate e também sabor de maracujá. Gente, essa massa ficou maravilhosa, assim, eu amei, sabe? E como ela é amanteigada, realmente ela é muito úmida e bem fofinha. Então, não precisa de você molhar muito, encharcar a massa. Então, assim, é ideal que você molhe, mas molhe pouco. Não precisa molhar igual a pão de ló, que a gente precisa molhar bem mais. E aí ela já fica muito úmida. Eu evitei de molhar muito nas bordinhas pra não vazar, tá bom? A minha massa é de maracujá com gotas de chocolate e o meu recheio é recheio de brigadeiro de maracujá. Ficou maravilhoso, ficou divino. E aí eu venho colocando a minha camada de recheio. Eu vou trazer o recheio também pra vocês, tá? Aí eu fiz a primeira camada e vou fazer agora a segunda camada. Gente, esse recheio de maracujá ficou maravilhoso também. Ficou muito bom. Ficou uma combinação top. E aí eu fiz, né, a camada de recheio. Pessoal, eu vou trazer o passo a passo completo pra vocês aqui, tá? Então, eu não tenho costume de prensar no acetato. Não é costume meu, não. Os meus bolos, geralmente, eu prenso geralmente na forma, na própria forma. Só que esse eu decidi fazer diferente. Tudo diferente do costume que eu faço. Geralmente, né, a massa manteigada, geralmente eu trabalho com pão de ló. Eu resolvi fazer a manteigada. Quem me conhece sabe. Eu sempre trabalho com a pão de ló. Dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente. Fiz a massa manteigada e resolvi prensar no acetato. Aí, ó, molhei. E eu sempre pensava assim, eu tinha muito medo, porque a massa manteigada, eu já fiz várias receitas, inúmeras, e nunca gostei, sabe? Só que essa massa aí foi amor à primeira vista, gente. Desde o momento que ela saiu do forno, que eu peguei aquela massa, que eu vi aquele cheiro, que eu vi aquela textura, eu me encantei com essa massa é perfeita. E eu já tinha comido outras massas, já tinha de aniversário comido outras massas, já tinha feito outras massas também, amanteigada, e não tinha gostado. Mas essa é maravilhosa. E aí, ó, fiz a segunda camada. Agora vai ser o dito cujo. A hora de colocar esse bendito acetato. Gente, eu apanhei demais, eu apanho demais, na verdade, com acetato, né? Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com ele, não. Mas eu falo que tudo é prática, né? No começo, eu acho que quando tudo é novo pra gente, a gente tem essa certa dificuldade. Mas com o tempo, né? Uma, duas, na terceira, a gente vai pegando a prática e vai ficando cada vez melhor. E aí, outra coisa que quem me conhece sabe, eu sempre trabalho com uma camada generosa de recheio. Eu não gosto de miséria de recheio, não. Mas nesse bolo, por que que eu tô fazendo a camada de recheio mais fina do que o normal que eu faria, né? Porque quem me segue lá no meu Instagram, quem até segue meus vídeos aqui no canal, sabe que a minha camada é mais grossa. Porque eu fiz mais fina. Então, meu esposo, ele não gosta muito de recheio, não. Ele é igual eu, ele gosta mais de sentir a massa. Eu também, gente. Para os meus clientes, eu faço um bolo bem caprichado. Eu não gosto de miséria de recheio de bolo. Porém, quando é pra mim, eu gosto de sentir mais a massa do que o recheio. Meu esposo também. Então, por isso eu resolvi fazer uma camada de recheio. A gente tá morando em outra cidade e não tem família aqui, nem minha, nem do meu esposo, então eu fiz um bolo que agradasse diretamente a nós, né? Mas geralmente, quando eu tô fazendo um bolo, se fosse na minha cidade, que eu fosse ter amigos e tal, eu gosto de fazer geralmente do jeito que o pessoal gosta, né? A maioria gosta, que é aquele bolo bem recheado. E aí, coloquei a terceira camada de recheio. Nessa camada aí, gente, eu misturei com o restante do recheio com 2 colherzinhas de chantilly. E ficou divino. Porque eu ia vir com a Nutella. Então, pra quebrar mais um pouco, né? Eu coloquei um pouquinho de chantilly no recheio, misturei. E agora tô vindo com a Nutella.
Eu acho até estranho aqui, mas o pessoal aqui, eu e meu esposo, a gente... Meu esposo mais ainda, né? Eu ainda gosto de doce, meu esposo já não é apaixonado por doce, não. Aí fiz, coloquei, espalhei a Nutella. Vou umedecer a parte de baixo da minha última camada. Ó, e aí vou colocar e aí, as gotinhas de chocolate. Gente, esse bolo ficou maravilhoso. Eu amei muito, muito, muito. Aí vou colocar a última, vou encaixando e vou apertando no acetato. Que meu acetato ficou meio torto. Mas, né, fazer o quê? A gente vai treinar pra melhorar nisso aí. Coloquei. E a massa é muito fofinha. Ó. Coloquei, agora eu vou dar uma leve molhadinha. Lembrando que como esse vai ser o andar de baixo, pessoal, eu não quis molhar muito na borda, para não correr o risco de rachar. Quando é bolo de andar, o ideal é que você não molhe muito nas bordas, tá? E aí, ó, prensei, vou colocar o saquinho e vou levar pra geladeira, que eu só vou montar ele no dia seguinte, tá? Meu aniversário foi dia 5, eu montei esse bolo dia 4, pra dia 5 eu só confeitar, tá? E aí, parte 2, né, que vai ser a parte confeitando o bolo.